Graça e paz, irmãos. Estamos aí para fazer o segundo estudo sobre o Evangelho de Lucas, onde o tema da nossa lição é os principais fatos antes do início do ministério de Cristo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre este caminho, a estrutura do livro, e um dos pontos importantes que aprendemos na aula passada é sobre como foi estruturado o livro de Lucas, essa narrativa que Lucas faz todo esse conteúdo histórico partindo do início do ministério na cidade de Nazaré até Jerusalém. Mas hoje nós, antes de iniciarmos toda essa trajetória registrada por Lucas, nós vamos anteceder os fatos históricos que são muito importantes para o nosso entendimento e principalmente nesses 3 primeiros capítulos do livro de Lucas. Fatos históricos que contribuíram para o ambiente social pelo qual Cristo passou, do seu nascimento, infância, até durante seu ministério. E por que Lucas faz esses registros tão importantes nos 3 primeiros capítulos. Então, nós vamos passar aqui um pouco sobre o fato histórico. Quais são os fatos históricos que influenciaram os judeus na época do nascimento de Cristo? O primeiro fato importante é a conquista do Oriente pelos gregos através de Alexandre o Grande entre os anos 332 e 323 a.C. Foi realmente um fato muito importante porque trouxe toda a cultura grega em relação ao comércio, à cultura, filosofia, arte, a parte de escrita. Então, foi uma influência direta na cultura dos povos. Esse é um fato importante nós termos em mente porque a partir daí a influência, foi muito forte dos gregos nas cidades por elas conquistadas. Nós temos também um fato importante na conquista do Oriente, que são os Ptolomeus e Seleucidas. Os Ptolomeus por parte que são os egípcios, povos do Egito, e os Seleucidas em relação à Turquia, entre os anos 320 e 142, que foi um contato mais direto pelos judeus, e os nobres se fascinaram por essa cultura helenística. Então, toda essa bagagem grega, ela acabou entrando no povo judeu por esses povos. Com esse fascínio, deixando realmente a cultura entrar em toda a comunidade judaica, há um momento que há uma ruptura, principalmente pelos sacerdotes, que foi uma lei implantada na Judéia, que culminou na revolta dos Macabeus, quando foi proibida a prática religiosa em Jerusalém. Então, começou o conflito dos judeus com os gregos, e aí também houve um apoio dos romanos, que a partir do século III já procuravam se aliar a alguns povos, algumas comunidades, para poder enfraquecer o Império Helenístico. Então, dessa forma, nós vemos que os macabeus acabaram permitindo essa aliança com os romanos para enfraquecer e gerar uma independência na Judéia, que aí nós chamamos da dinastia dos Asmoneus. E aí começam muitas guerras civis lideradas por Jonatas e pelos que apoiavam o governo grego e os que queriam sua independência. O que estava acontecendo paralelamente a esses conflitos na Judéia, os
os romanos começaram realmente a conquistar e adquirir apoios, e com isso foi se fortalecendo, até que em 63 a.C. culminou realmente o início do Império Romano, e aí nós temos a conquista de Jerusalém por intermédio de Pompeu. Com a conquista, Pompeu ele vai buscar reorganizar reorganizar a sociedade. Ele vai acabar com esses conflitos internos que existiam na Judéia. Ele vai nomear Icaro II como o governador, para poder organizar toda aquela região da Judéia e da Galiléia, eliminar alguns conflitos internos que estavam existindo, e aí dessa forma, politicamente, né, militarmente, Jerusalém, Galiléia, toda a região da Judéia é organizada e pacificada. E Carno, tendo sucesso sobre isso, ele é promovido e aí coloca, né, o seu conselheiro mais próximo, Antípatro, como governador. E aí a partir daí ele se separa, né, após a sua governança, o império para os seus 2 filhos, a sua região, separando Jerusalém para o seu filho Fazael e Herodes, que é Herodes o Grande, né, que já é conhecido por nós aqui na palavra do Senhor, para governar a Galiléia. E aí Herodes, por estar totalmente alinhado, né, com o governo, com o Império Romano, ele busca reorganizar a sociedade também, de forma a fazer todas e obedecer todas as diretrizes de Roma, e aí ele também exerce, né, uma influência importante em relação às regras sacerdotais. É a partir de Herodes que a política ela entra na indicação do sumo sacerdote. Então, nós vemos aqui que, a partir desse momento, o que acontece é que todas as indicações para liderança religiosa no templo vão ser indicações políticas, para que assim possa reger, né, a sociedade de acordo com o que o governador estipular, né, sempre alinhado com os propósitos de Roma. Com isso, nós vemos uma guinada na história, né, do tempo, trazendo várias consequências, né, como corrupção, como venda, como desestruturação, né, na condução do povo nos atos religiosos, a fim de promover, né, uma fidelização às ordenanças do governo. E por que é importante rever, né, esses históricos do passado? Porque quando nós lemos, né, a palavra do Senhor, a partir do verso 5 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas ele tem uma atenção especial quanto ao caráter das pessoas que são usadas por Deus para ser essa instrumentação, né, vamos dizer assim, que antecede o nascimento de Cristo. O primeiro ponto importante é registrar que Zacarias e Isabel pertenciam a um grupo sacerdotal, mas eles tinham algo diferente. Eles eram justos aos olhos dos Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é um fator importantíssimo, porque mediante as dificuldades sociais que estavam ocorrendo, e os relacionamentos e os direcionamentos sacerdotais, provavelmente existiam muitas pessoas que não eram justas,
pessoas que não seguiam os mandamentos e não eram zelosos, né, dentro desse grupo sacerdotal da época. Então nós vemos um ponto importante da escolha de Deus em relação a Zacarias e Isabel. Às vezes nós ficamos muito... Claro que chama muita atenção a falta de fé de Zacarias ao ouvir o anjo e duvidar da promessa do nascimento de João Batista, mas também nós temos que enaltecer, né, o zelo de Zacarias em relação aos mandamentos do Senhor. E isso é tão importante que aí nós vemos na Anunciação algo que João Batista ele vai ser quando estiver pronto para a sua missão, né? A promessa para a vida de João Batista é que ele seria grande aos olhos do Senhor, seria cheio do Espírito Santo, ia pregar o arrependimento e deixaria preparado o caminho para o Senhor. Então nós vemos que Lucas ele registra, né, o caráter desse casal, desta família, né, e também a promessa do que seria João Batista, né, o que a família é e qual seria a sua missão, o propósito de João Batista. O segundo ponto que nós vamos ver nesse capítulo é em relação à anunciação de Jesus Cristo. Ele vai falar realmente sobre a questão da linhagem, né? Que José, ele é da linhagem de Davi e Maria, de uma família pobre da cidade de Nazaré, que era um pequeno vilarejo da Galileia, uma pequena comunidade. Ela era tão desprezível, né, que Natanael, quando questionado, né, quando André vai apresentar Jesus, diz assim, de Nazaré? O que de bom virá de Nazaré, né? E nós vemos também um fato também histórico importante aqui, Flávio Joséfo, historiador judeu, quando ele faz o estudo, né, referente às cidades da Galileia, de todas as províncias que ele descreve como cidades importantes dessa região, ele não cita Nazaré. Então Nazaré com certeza não era algo muito significativo para a época e realmente era uma cidade muito desprezada, assim como o povo que nela morava. Nessa anunciação nós vamos ver que há uma promessa, né, em relação ao Filho de Deus, e essa é que ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo, Deus lhe dará o trono, reinará para sempre, seu reino jamais terá fim, e o mais importante, irmão, gerado pelo Espírito Santo. É realmente algo maravilhoso, né? É algo inexplicável esse milagre que Deus permite na vida de Maria. Ele termina o capítulo 1 mostrando, né, a alegria, né, do cumprimento da promessa. Quer dizer, um reconhecimento de que Deus usa os mais humildes, usa os justos, usa as pessoas comprometidas, né? No primeiro cântico, o cântico de Maria, ele vai falar no verso 46, minha alma engrandece ao Senhor, realmente um momento de regozijo, de alegria, né, de Maria ao perceber o cumprimento da promessa na vida dela. Então nós vemos assim algo extraordinário ocorrendo na vida de Maria, assim como de Zacarias quando seu filho nasce e quando a sua voz retorna, né, ele fica tão feliz, ele louva ao Senhor e ele, cheio do Espírito Santo, ele profetiza, né, o cântico de Zacarias a partir do verso 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Quer dizer, a alegria no cumprimento da promessa do Senhor.
Que maravilha, né, irmãos? A alegria no cumprimento da promessa do Senhor. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos regozijar sempre, porque Cristo habita em nós. Porque nós temos alegria na promessa que Ele nos deu. E qual que é essa promessa? A vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque a nossa alegria é porque Ele está em nós e nós estamos nele por meio do seu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Nós vamos ver que a partir do capítulo 2, Lucas ele vai tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ele vai contar um fato histórico. Primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele vai publicar um decreto, um censo. Então José e Maria vão a Belém, né? Então essa é a maneira que eles são obrigados a se deslocar de Nazaré para Belém. E é tão importante isso, porque isso vai cumprir aqui a palavra do Senhor, que está lá em Miqueias capítulo 5. Então, José e Maria vão a Belém. Então, o censo era para fazer duas coisas, e por isso que era obrigatório. Fazer o alistamento militar ou fazer a avaliação das pessoas para tributação. No capítulo 2 também, ele vai registrar um fator importante que é sobre os pastores que estavam cuidando de suas ovelhas, uma multidão de exército celestial, né, aparece naquele momento, louvando ao Senhor. Os anjos são quebrantados e eles vão até Maria e de lá eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Então é algo assim que mostra que Jesus ele veio para todos, né? A figura dos pastores é realmente uma figura que ele veio para salvar aqueles que eram excluídos, aqueles que estavam afastados, enquanto aqueles que estavam lá dormindo, os seus reis, os governadores, né, as pessoas mais abastadas de dinheiro estavam lá, enquanto os trabalhadores estavam lá cuidando de suas ovelhas ao relento. O que acontece? Os anjos aparecem falando das boas novas. Então mostra realmente o Senhor anunciando a todos os homens a vinda do Senhor Jesus. Realmente uma palavra que nos traz grande alegria. Ele vai continuar essa palavra falando sobre o nascimento quando Jesus é apresentado no templo, né? Aos 8 dias para a circuncisão, e nesse momento, né, também para a expiação para a purificação de Maria, que segundo a lei, em Levítico 12, 7 e 8, ela teria que fazer após o nascimento de um filho ou de uma filha, ela teria que ir ao templo para se purificar. Isso demonstra o zelo, né, religioso que eles tinham, né, o amor ao Senhor. Nós vemos também um ponto importante que Lucas vai registrar, que eles levaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Então levaram 2 aves para mostrar que eram pessoas humildes e que não tinham, não eram ricas, né? Não tinham muito dinheiro, eram pobres. Porque segundo a lei, a oferta deveria ser um cordeiro, mas para as pessoas que não tinham condições, elas poderiam levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então nós vemos aqui que Lucas registra que a família de Cristo era uma família humilde, porém zelosa quanto à lei. Né? Às vezes as pessoas elas acham que por terem as coisas, né, são agraciadas por Deus, né? Mas muito pelo contrário, né? Deus não vê suas condições financeiras, não vê suas condições físicas, materiais, ele vê o seu coração. Então aqui nós vemos que Deus, ele deu esse privilégio a José e Maria. Outro ponto importante é sobre quando eles chegam ao templo, a presença de 2 personagens, né,
que vão ao seu encontro. Primeiro, Simeão, e aí nós vamos ver que Lucas vai dar duas qualidades, né? Que ele era justo e piedoso. Quer dizer, e era o quê? E sobre ele estava o quê? O Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Era uma pessoa justa e piedosa e tinha a presença de Deus na sua vida. Ele reconhece o Salvador. Ele reconhece Jesus Cristo. Ele tem essa sensibilidade de ver e perceber que aquela criança, no meio daquela multidão, onde tinha várias famílias, mas aquele casal com aquela criança estava carregando o Filho de Deus. E a profetisa Ana, né? Dois registros importantes. Primeiro, de Lucas, registrar uma mulher, né? Ana, e também mostrar que era uma pessoa adoradora e temente a Deus. Quando eu falo de apresentar uma mulher, a gente sabe o que naquela época era discriminado. Então Lucas faz questão de registrar a profetisa e mostrar que ela era uma pessoa adoradora e temente a Deus, fiel ao Senhor. Então ela percebe também e ela dá graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Então nós vemos que Deus ele vai usar pessoas, né, que estão dispostas a ser usadas, pessoas que estão comprometidas com a sua obra, pessoas que têm intimidade, né, pessoas que estão realmente buscando verdadeiramente a sua palavra. Por isso Jesus vai falar isso, né? Jesus está procurando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Depois desses fatos, nós vamos ver o registro que Jesus volta para Nazaré. No capítulo 2, no verso 39, vai dizer que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Interessante aqui que há muita curiosidade, né, em relação à infância de Cristo. Mas existem poucos registros, né? E Lucas traz praticamente dois registros importantes. Primeiro, que ele crescia. Ele crescia, se fortalecia e era cheio de sabedoria, né? E a graça de Deus estava sobre ele. Existem estudos que vão falar sobre essas rotinas das famílias judaicas piedosas. E uma dessas rotinas era o quê? E a cada dia, no nascer do sol, eles faziam suas orações, suas bênçãos dirigidas ao Senhor, recitavam salmos e orações conhecidas na Torá. Até separei alguns versículos para os irmãos pesquisarem depois, que é Deuteronômio 6, 11, Números 15. A mãe, ela praticava as atividades domésticas, as rotinas da casa, e preparavam as refeições, cuidavam das crianças, né, até ter sua maioridade, que tinham condições de trabalhar. O pai que trabalhava, acordava cedo e ia trabalhar, fazer os seus ofícios, né, muitas vezes levava os filhos, homens, para acompanhar nas atividades. Então, basicamente, eram as rotinas, né, acordar cedo, cuidar da casa, a esposa, dos filhos, orientar, e o pai ia trabalhar cedinho. Né? E quando os filhos estavam maiores, aprendiam a profissão do pai e iam trabalhar tanto em Nazaré, como na cidade onde estava situada a sua família, ou nas regiões próximas, que isso existia muito, né? Prestações de serviço em outras cidades, principalmente em cidades maiores que ficavam ao redor de Nazaré, quando nós pensamos em José e Maria. Jesus, realmente, só para nós memorizarmos, Nazaré fica aqui na região da Galiléia, próximo à cidade de Séforis e Citópolis.
que eram cidades gregas. Por que é importante isso? Porque nós vemos uma influência, né? Uma influência muito grande. Então, a Galileia, apesar, né, de ter muitas cidades judaicas, ela era muito acessível à comunicação por causa da sua cultura e influência grega. Então, apesar de vermos algumas dificuldades de Jesus em Nazaré no início do seu ministério, a palavra era muito mais aceita nesse ambiente. Nós vamos ver que Jesus vai tendo mais dificuldades quando você vai se aproximando da região da Judéia. E a gente vai lembrar da história da Judéia. A Judéia guerreou para conservar, né, a cultura judaica, uma cultura mais forte. Mas a Galileia já era uma região, né, que tinha muita influência dos de fora. A língua materna de Jesus Cristo é importante nós entendermos que era o aramaico, vamos falar o aramaico galileu, mas também foi ensinado a língua hebraica, porque ele participava dos cultos nas sinagogas, e como diz a palavra do Senhor, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa todos os anos. Então, era um costume, participava, entendia, lia, então ele sabia realmente se comunicar, e a palavra de Deus é clara que ele ouvia, ele questionava, ele falava, e todos ficavam maravilhados com o seu entendimento. Então aqui nós temos um aparato, né, do que realmente podemos entender do que foi a infância de Cristo. E no capítulo 3, irmãos, Lucas, depois de passar sobre as pessoas que foram, né, sobre as pessoas que Deus usou, né, e mediante a tantas dificuldades sociais e, vamos de valores, né, cristãos que estavam corrompidos, mas Deus escolheu pessoas que eram justas, piedosas, tementes, adoradores, né, pessoas humildes, que criam, né, em Deus, que cultuavam o Senhor em verdade. João Batista, a partir do capítulo 3, Lucas vai retratar João, né, de uma forma que ele vai registrar, né, vamos dizer assim, uma fotografia social da época. E por que eu falo isso? Porque nós vamos ver aqui praticamente todas as classes sociais corrompidas da época. É importante nós atentarmos ao capítulo 3, porque aqui nós vamos ver uma ação de João Batista ao pregar o arrependimento, que ele vai tratar, né, do pecado, desde o pobre até o governador, das classes inferiores para as classes superiores. Porque é importante entender que aqui era o povo. Então, quando nós vemos aqui publicanos e soldados, eles não eram considerados classe superior. Eles eram considerados a primeira camada da classe inferior. Então, eram os pequenos agricultores, pequenos comerciantes, os publicanos, os soldados. E aí depois vinha a segunda camada, que eram os pobres, né? Que eram os mendigos, que eram as pessoas com deficiência, o estrangeiro, os escravos. Então você vê que João Batista ele vai pregar para os pobres, para as pessoas de classe inferior, e também vai questionar aqueles que estavam lá em cima, o governador principalmente. Então o primeiro pecado que nós vemos em relação às pessoas, aos relacionamentos do povo, era a questão da falta de amor ao próximo. No verso 11, João ele responde o questionamento da multidão das pessoas. Ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Então, primeiro nós vemos a falta de amor ao próximo.
O segundo ponto, ele vai falar em relação à corrupção, né? Ele vai dizer assim, não cobrem nada além do que foi estipulado. Ele fala isso aos publicanos. Então, quer dizer, as pessoas tentavam tirar vantagem em cima dos outros, né? A corrupção, o suborno, né? Comprar, né? Então, nós vemos, assim, uma questão de falta de confiança, né? De querer se aproveitar da fragilidade do próximo para gananciar, para roubar, né? E depois os soldados, né? Ele vai falar que não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente, contente-se com seu salário, está no verso 14. Perdão. Então no verso 14, ele vai dizer assim, ó, se contente com o que vocês ganham. Então vai falar para as pessoas avarentas, gananciosas, pessoas que usurpavam o direito uma das outras, usavam seu poder para prejudicar o próximo, para tirar vantagem. Então, nós vemos que a sociedade como um todo, ela estava totalmente dilacerada pelo pecado, né? Quer dizer, nós vemos que ela estava totalmente destruída, né? Você vê que não existia mais... Quer dizer, as pessoas, ou melhor, vamos melhorar, né, essa explicação, tipo, eles não estavam mais não estavam mais tementes a Deus, né, não tinham mais o amor ao próximo, estavam realmente deixando que as ações do pecado obscurecessem o coração, né. E depois João Batista ele vai questionar Herodes por causa dos seus males e principalmente por causa do seu relacionamento, né, com a esposa do seu irmão. Então, nós vemos que a parte, né, dos governantes também estava toda desestruturada, a libertinagem, a questão das riquezas. Então, muitas coisas estavam, vamos dizer assim, uma sociedade totalmente destruída, né, por causa do pecado. Não existia mais o amor, a cooperação, o respeito ao próximo. Então a ação de João Batista foi abrir o caminho confrontando as ações pecaminosas da sociedade, em todas as suas camadas. Então João Batista, ele confronta o pecado, confronta as pessoas, prega o arrependimento. Ele vai até Herodes falando que ele também estava errado, pregava, e aí ele acaba sendo preso por isso, né? Ele acaba sendo preso porque estava falando a verdade, pregando arrependimento, e a consequência disso foi realmente uma ação covarde de Herodes, levando ele para a prisão. Então nós vemos que João ele abre este caminho, ele abre esse caminho para a vinda do Salvador e mostra realmente um retrato do que era a sociedade na época e no início do ministério de Cristo. Uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade que não tinha mais amor ao próximo, e nós vamos agora entender por que as mensagens, né, e essa tratativa de Cristo para com as pessoas, ela mexeu tanto com o povo judeu. E depois, Lucas, ele vai terminar o capítulo 3, mostrando um marco importante, que é o batismo de Jesus. E esse marco ele é importante porque ele vai mostrar uma passagem onde as pessoas, como ele diz no verso 23, ele era considerado filho de José. Então, ele vai passar a sua filiação, onde as pessoas viam ele como filho de José, e agora vão começar a vê-lo como filho de Deus. Jesus, ele é protegido, né, até esse momento, tendo José como seu pai,
né, o modo como ele estava oculto aos olhos da sociedade. As suas manifestações eram mais em relação ao ensino, a sua postura, a sua maneira de conversar, de questionar. Mas no momento que ele é batizado aqui, existe uma passagem, né? Uma confirmação. Então, ele sai desse momento, né? Da situação de como era conhecido e é revelado. Revelado através do batismo, na ação do Espírito Santo, daquela forma corpórea de uma pomba, e onde Deus, ele se manifesta diretamente a Jesus e as pessoas que estavam ali naquele momento, testemunhando que ele era o Filho de Deus. E ele vai dizer que tu és o meu Filho amado, em ti me agrado, né? Então realmente é algo maravilhoso esse momento, porque ele vai, a partir desse ato, mostrar às pessoas, à sociedade, ao mundo, que é chegada a sua hora para o início do seu ministério. O Senhor realmente é maravilhoso. E nós vemos também um ponto importante na sua palavra, que é a genealogia, né? A genealogia de Jesus Cristo desde Adão. E por que é importante isso? Porque, diferente de Mateus que tem uma leitura mais direta para o povo judeu, onde a genealogia inicia em Abraão, porque Abraão era considerado o pai da nação judaica, Lucas faz questão de mostrar que Jesus, a sua genealogia, né, ele vem antes de Abraão, antes da construção dos povos, antes dessa organização política, dessa organização social, antes de toda a situação de guerra, toda a situação que foi construída. Jesus é antes. É antes de qualquer nação, antes de qualquer povo, antes de qualquer título. Jesus, ele vem de Adão. E por isso tem essa mensagem universal, que Jesus Cristo é para todos. E Jesus Cristo não veio intitulado para ser um líder de uma etnia, né, de um país. Não, ele veio para ser rei de todos, de todas as nações do mundo, de todo judeu, de todo gentio, de todas as pessoas deste mundo. Ele veio para salvar a humanidade. E a mensagem é essa, irmãos, que Jesus, ele veio por amor de cada um de nós. E por isso nós louvamos ao Senhor por tudo que ele tem feito e por tudo que ele há de fazer. Então nós vemos na palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele é o Senhor e Salvador de cada um de nós. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus pelo seu amor e pela sua graça e por tudo que ele tem feito. E o nosso próximo estudo é agora a partir do seu início do seu ministério, para nós entendermos a sua missão, a missão de Cristo. E nós estaremos estudando Lucas capítulo 4. Então, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço aos irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que possamos logo, até a próxima, para que a gente possa estar estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe, que Deus esteja guardando a vida de cada um.